Bom, bom dia a todos. Vamos dar início ao último painel do evento. Trata-se de um painel já tradicional do seminário do IBRAC. Painel esse composto pelas autoridades, Dr. Márcio de Oliveira, presidente do CAD, Dr. Eduardo Frade, superintendente-geral do CAD, e doutora Bárbara Rosenberg, além de ser sócia do BMA, é vice-presidente da diretoria do IBRAC. Tradicionalmente, esse painel é composto por perguntas, é quase que um bate-papo com as autoridades, e também uma oportunidade para as autoridades tratarem de alguns pontos e dados estatísticos sobre o ano corrente. As perguntas que serão por nós formuladas tiveram como inspiração muitos associados do IBRAC. Nós recebemos muitas perguntas do Comitê de Concorrência, recebemos perguntas também dos membros da diretoria e fizemos, Bárbara e eu, um apanhado dessas perguntas para que possamos endereçá-las, na medida do possível, no painel de hoje. A dinâmica será a seguinte: o doutor Eduardo Frade fará uma apresentação com dados estatísticos, seguida de uma breve apresentação também do doutor Márcio, e, após essas apresentações, faremos as perguntas e abriremos, ao final, espaço para que vocês possam também formular questões. Tá bom? Então, agradeço a todos e passo a palavra ao doutor Eduardo Frade. Bom dia a todos, boa tarde já. Sempre um prazer prestar as contas para vocês. Queria começar dizendo, teve gente até que conversou comigo, falou, bom, tendo em vista tudo que está acontecendo no CAD, né, a quantidade de casos que têm sido recebidos, não é segredo para ninguém que a Lava Jato trouxe para a gente um volume de trabalho grande, comparado com outros anos, e veio junto um pouco um temor de que como isso afetaria o trabalho do CAD como um todo, né? A gente seria capaz de processar tudo isso. Eu acho que nós vamos mostrar aqui que estamos conseguindo, sim. Boa parte da razão para isso tem a ver com o fato, falando um pouco aqui de RH, como foi destacado ontem pelo Guaranis, e todos sabem, havia um plano de longo prazo dentro do CAD, da gente ter uma carreira própria, que, por agora, não saiu. Isso foi uma decisão que não teve a ver com o CAD especificamente, né, uma decisão de governo muito maior, que tem a ver com o momento orçamentário que a gente vive, e nós compreendemos isso. Por outro lado, é importante destacar que isso não gerou um problema para o CAD, eu queria deixar isso claro aqui. A Casa Civil, o Ministério da Justiça, o Ministério do Planejamento foram bem sensíveis às nossas necessidades, de modo que só esse ano nós recebemos 19 gestores novos no CAD, né, que é um número bastante significativo. 13 desses gestores foram para a SG. Nós perdemos aí também, o que é natural todo ano, 5 gestores, o que nos dá um saldo de 14 gestores. Né? Então, isso é um acréscimo de força de trabalho importante que permitiu com que a gente continuasse mantendo o nível de trabalho que já vínhamos desenvolvendo nos últimos anos. Não vou passar aqui a apresentação toda, talvez só algumas coisas mais essenciais, para mostrar como é que estão as coisas. Só lembrando que esses números são até outubro agora, tá? Final de setembro, comecinho de outubro, então tudo isso até o fim do ano deve mudar e aumentar. A gente tem 6 atos de concentração impugnados este ano, mantendo aí dentro da média de outros anos. Um número sempre importante de mostrar é o tempo médio de tramitação dos atos de concentração. Esse número aí, essa média, é tempo de tramitação na SG e no tribunal. Então, a média geral ficou em 28 dias, bastante parecido com a média dos outros anos. A média de sumários até caiu, então, 16,6 dias atualmente, a gente leva para tempo que a gente leva para analisar um sumário, e 76 dias a média de análise de casos ordinários. Agora, isso aqui é o tempo de tramitação só dentro da SG e pegando corte só de ordinários, tá? Para a gente mostrar, já que os ordinários são muito heterogêneos, então a gente tem alguns casos que andam mais rápidos, outros são mais complexos, levam mais tempo. Então, a média é aquela. Agora, quando a gente está falando de casos que são impugnados ou complexos, na SG eles têm levado, em média, 130 dias, o que também é compatível com os anos anteriores, tá?
Então, do ponto de vista de atos de concentração, aqui essa última é mostrando um pouco a entrada e saída, estoque equilibrado, isso é uma premissa que a gente trabalha todos os anos, então não pode entrar mais do que sai. Então, do ponto de vista de atos de concentração, tudo tranquilo no fronte ocidental. Queria destacar um pouco do que aconteceu esse ano, de coisas novas que saíram do ponto de vista de análise de atos de concentração. Tivemos essa semana, finalmente, a resolução de contratos associativos, que acho que foi um passo importante, já vínhamos trabalhando nisso há bastante tempo. O Guia H, novo também, uma discussão de muito tempo e que saiu esse ano. E a norma que a gente tentou fixar, na medida do possível, a orientação de que sumários sejam analisados num prazo máximo de 30 dias. Né? Algo que nós já vemos fazendo há muito tempo, mas tem realmente um valor importante do ponto de vista, né, atual e no futuro, especialmente, a gente ter fixado em norma que atos de concentração sumários devem ser analisados dentro de 30 dias. Tá? Então, isso é atos de concentração. Vou passar um pouco agora para a análise de condutas. A outra apresentação, por gentileza. Obrigado. Condutas, aqui novamente até outubro. Esse dado aqui mostra o nosso estoque. Estamos hoje com um estoque de 224 casos, compatível também com anos anteriores. Mais ou menos uns 2/3 disso é de cartel, 1/3 disso de condutas unilaterais. Isso aqui é o estoque na Superintendência Geral, tá? Esses números iniciais que eu vou falar, depois eu passo a palavra para o Márcio. Novos casos autuados na Superintendência, isso aqui é um número importante porque mostra, né, que a gente continua trabalhando, estamos abrindo novas investigações, vendo o que está acontecendo no presente, casos que a gente está autuando. Até outubro, 166 casos, o que condiz com a média também, acho que até o fim do ano deve ter novas autuações e instaurações, certamente. Devemos nos aproximar, se não igualar, mas devemos nos aproximar do ano passado, acredito eu. Entrada e saída, novamente aqui também, e isso aqui talvez esse ano seja bem importante de mostrar, de novo, né, tem que estar saindo mais casos do que entra, ou tem que ficar equilibrado, o que significa que a gente está com o nosso estoque equilibrado e estamos conseguindo fazer isso esse ano também. Então, a gente teve uma entrada de 166 casos, mas saíram 179 casos. Então, muito embora a gente esteja com um volume de trabalho muito grande, a gente está conseguindo dar vazão a isso. Processos administrativos na SG é sempre um número interessante de mostrar, porque o processo administrativo é o tipo de procedimento mais relevante, né? Aqueles casos mais importantes que estão tramitando na superintendência. Número de instaurações até agora, 22 esse ano, que também é compatível com anos anteriores. A gente sempre dá aquele gás no fim do ano, então acho que deve ter mais aí até dezembro. Né? Esperança que o gás vá até novembro. Aproveitando que tem muita gente da SG aqui, né, pessoal? Vamos. E saída, a mesma coisa, tá? Processos administrativos que a gente finaliza ou com sugestão de arquivamento ou de condenação que sobe para o tribunal. Esse ano, até agora, 20, e também deve aumentar isso até o fim do ano. Então, também tudo bem, tudo compatível com números anteriores. Aqui, essa estatística é interessante, que é o teor dos pareceres da SG em processos administrativos. E o que a gente vê, a gente de 2012 para 2013 teve uma mudança substancial, né, que foi parte do nosso processo de eliminação de estoque antigo e de priorização de casos, em que antes a gente tinha os teores dos pareceres, 75% era pelo arquivamento dos casos, de um ano para outro isso muda e 75% vira pela condenação dos casos. Eu sempre repito isso, que isso não foi uma mudança de que a gente ficou mais duro, simplesmente a gente começou a selecionar mais os processos administrativos. E o que acontece a partir de 2015 e continua e até aumenta em 2016, a gente vê a relevância dos TCCs dentro do número de pareceres da SG. Então, a gente vê que a política de acordo, de fato, tomou conta de forma bastante significativa da política de condução de processos administrativos no CAD. Temos aí, em 2016, 47% dos pareceres são de homologação de TCCs.
Esse número aqui é a idade do nosso estoque. Tá? É um número bastante caro para mim, porque, desde que assumi a superintendência, é uma parte da nossa política tentar aumentar a velocidade dos nossos casos, o que significa também a gente estar com casos sempre, um percentual de casos novos grandes em comparação com casos antigos. E esse número mostra um pouco a redução da idade do nosso estoque. Então, a gente tinha lá, em 2014, 49% só dos nossos casos tinham 1 ano de idade. Em 2016, já 66% dos casos. Então, hoje, o que é isso aqui? 66% dos casos que estão na SG têm, no máximo, 1 ano. Essa última coluna aí mostra que, hoje, 80% dos nossos casos têm até 3 anos. Tá? Então, isso me parece um bom número. A cada 10 casos, 8 têm, no máximo, 3 anos de idade. Não estamos com um estoque de processos muito velhos. Isso, evidentemente, tem muito impacto do ponto de vista de efetividade da política antitruste. Aqui é o contrário. Tá? Percentual de casos na SG que tem mais de 5 anos e tem mais de 10 anos. Em 2014, 25% dos casos, 1/4, tinha mais de 5 anos. Agora a gente está em um percentual de 17%. Mais de 10 anos era 5%, e hoje estamos aí um pouco mais de 3%. A nossa ideia é reduzir isso bastante. Tá? Então, gostaria muito que, em um curto período de tempo, casos com mais de 10 anos fosse 0 e com mais de 5 anos fosse bastante reduzido. Tá? Aqui estão excluídos, só para ser claro, casos suspensos judicialmente, né? Porque aí sai um pouco do nosso poder. Essas estatísticas aqui agora de leniências, sempre um hit. Já tivemos assinado esse ano 8 leniências, temos expectativas de novas assinaturas, de modo que acho que devemos, pelo menos, igualar o número do ano passado, que foi um número recorde de 10 assinaturas. É possível que passemos desse número, né? Estamos trabalhando para isso. E algumas informações desse ano bastante interessantes, né? Talvez a principal delas é de que os nossos pedidos de markers aumentaram 300%. O que significa que a nossa unidade de leniência está trabalhando muito. Uma parte relevante disso, de fato, tem a ver com Lava Jato, outra parte não, tem a ver, de fato, com o desenvolvimento do programa de leniência. E aqui entra, de novo, questões de RH. Né? Então, até há pouco tempo atrás, nossa unidade de leniência tinha 3 pessoas, hoje tem 11. Não é isso, Amanda? A Amanda pediu, a gente atendeu. Assim que novos casos de leniência plus. Então, até 2015, a gente não tinha caso nenhum de leniência plus. Tivemos 3 ano passado, mais 3 esse ano. Imagino que teremos mais ano que vem. E algumas coisas importantes. Né? Publicamos o guia de leniência, que era uma entrega que a gente estava planejando há algum tempo, e foi um marco importante da nossa política em relação a condutas anticompetitivas, de cartel, especificamente. Culminou isso também com alterações no regimento interno do CAD, para deixar mais seguro e mais transparente tanto o processo de TCC como de leniência. Estamos trabalhando, como já falei, acho que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, nessa resolução de discovery de documentos e reparação de danos. Um ponto importante também foi a assinatura do memorando de entendimentos com o Ministério Público Federal em São Paulo, que deixou mais clara a possibilidade de ser, quando nós estamos negociando um TCC na Superintendência Geral, das pessoas físicas poderem se coordenar conosco, pedir a nossa ajuda para que a gente os coloque em contato com o Ministério Público Federal para, eventualmente, conseguir acordos de colaboração lá, não só dando imunidade penal ou redução de penas, etc., não só para o primeiro, mas também para o segundo, para o terceiro, para as partes que vêm negociar conosco TCCs. Buscas e apreensões. Esse ano tivemos 2, comparado com o ano passado. Aqui tem um recado outro interessante para dar. O primeiro é que, tanto esse ano quanto o ano passado, tivemos algumas características um pouco diferentes de outros anos, que fizeram muitas buscas por nós. Né? Então, a Lava Jato, né, já está na sei lá qual fase, e a gente tem acesso a esse material sempre. Esse ano fizemos uma busca pela primeira vez, também num caso decorrente da Lava Jato, de licitações da Valec, e a outra busca foi a Dubai 2,
cartel de combustíveis no Distrito Federal, que, muito embora seja uma coisa local, deve ser dos casos que dá mais trabalho lá no CAD. Virou o cartel de combustíveis em Brasília, o CAD lá se abriu o Correio Brasiliense, todo dia estamos aparecendo lá. É um caso que dá trabalho, mas um caso muito bom. E uma característica interessante aqui, que eu gostaria de mencionar, a gente tem levado casos, propostas de busca para a Polícia Federal, etc., e temos notado um interesse bem maior da Polícia Federal em desenvolver investigações de cartéis conosco. Então, em mais de um caso já, o que era para ser uma busca e apreensão virou interceptações telefônicas, por exemplo. Então, acho um desenvolvimento interessante do combate a cartéis no Brasil, que tem a ver um pouco também com esses números aqui de buscas e apreensões. Da parte da superintendência era isso. Eu passo a palavra ao Márcio agora, que vai falar um pouco dos números do tribunal. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Márcio, com a palavra. Obrigado. Bem, em relação ao tribunal, enfim, nós tivemos aqui o número de processos administrativos julgados. Em 2016, foram 24 processos administrativos julgados. Houve a condenação em 13 deles e o arquivamento em 11 deles. Foram aplicadas multas de cerca de 116 milhões, como está aí no slide. Só lembro, como o Eduardo já ressaltou, que esses são dados até outubro ou setembro, Eduardo, até outubro, né? Até outubro, isso, até a última sessão. Então, esses dados ainda podem mudar um pouco deixa eu voltar aqui. Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui, né? Voltou. Ok, voltamos aqui ao slide correto. Bem, em relação aos termos de compromisso de cessação, foram feitos até outubro 35 TCCs. Esse número deve crescer ainda até o final do ano. Só lembrando, como o Eduardo falou, os números são até meados de outubro. E, em contribuição pecuniária, nós temos esse valor de pouco mais de 208 milhões em 2016. Esse valor, aqui eu tenho a arrecadação ao FDD no ano de 2016, há uma queda de 2016 em relação a 2015, mas acho que essa queda não deve assustar ninguém, porque, como vocês bem sabem, as contribuições são diferidas no tempo. Portanto, um acordo que foi feito em 2015, pode haver parte do recolhimento em 2016, o acordo em 2016, parte do recolhimento nos anos seguintes. De todo modo, como outros TCCs serão homologados até o final do ano, esse valor deve crescer um pouco. Bem, aqui eu tenho a arrecadação ao FDD por tipo, vocês podem ver aí, eu não vou ler todos esses números, mas a maior percentual vem dos termos de compromisso de cessação, vem da política de TCC do CAD, que acho que vale a pena repetir aqui, é uma política muito bem sucedida. Mais uma vez, sumiu. Não, tinha uma aqui. Esse é o último. Esse é o último, ok. Bem, além dessas questões, eu tenho alguns recados para dar sobre questões do tribunal. Bem, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer o apoio das entidades parceiras, do IBRAC e também da OAB São Paulo, da OAB-DF, do Conselho Federal da OAB, na evolução dos serviços eletrônicos prestados pelo CAD, tanto no CAD sem papel, nos produtos do CAD sem papel, como no novo
portal do CAD. Né? Nunca é demais lembrar que a tradução de alguns documentos foi feita pelo IBRAC. Só um dado aqui, que a versão em inglês do site já é acessada por 60% do público proveniente do exterior. Então, a ajuda do IBRAC foi bastante bem-vinda nesse caso. Muito obrigado. Bem, outra coisa que eu devo anunciar é que está aberta a homologação pelos parceiros da petição eletrônica para procedimentos de consulta. A área processual do CAD me pediu para fazer este anúncio aqui no encontro do IBRAC. Outra questão é que, no evento do IBRAC do ano passado, o então presidente Vinícius fez o lançamento do módulo de AC eletrônico. Desde então, nós tivemos 270 atos de concentração notificados sob a forma eletrônica, o que representa quase 70% dos atos de concentração notificados ao CAD no período. Né? Nunca é demais lembrar que os atos de concentração notificados eletronicamente têm autuação mais ágil e gastam, em média, 20% menos tempo para registro no sistema e envio à área de triagem. Então, isso aumenta bastante a eficiência na análise dos atos de concentração. Também nós recebemos 60% de TCCs sob a forma eletrônica, o que auxilia na prevenção de erros e juntada equivocada no processo principal e publicização indevida da proposta de compromisso. Então, mais uma vez, há um aumento da eficiência. Né? Enfim, eram esses os recados. Tem aqui alguns próximos passos que também me pediram para anunciar. Por exemplo, o gerador de GRU, né, da GRU, né, o aplicativo e o sistema push, né, que é o peticionamento intermediário. Isso acontecerá em breve. Tá? E, enfim, mais uma vez, agradecer, né, anunciar essas questões e agradecer a ajuda do IBRAC para a implementação de todos esses avanços. Bem, eram essas as minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado a você, doutor. Frade, Márcio, muito obrigada. Eu acho que é muito importante essa transparência. Acho que isso é uma característica do CAD, assim, provavelmente um dos órgãos mais transparentes do mundo em termos de publicidade, divulgação de dados, a própria existência das sessões que são abertas. Acho que o SEI contribuiu muito nesse sentido também para facilitar. Acho que a gente foi aprendendo aos poucos e cada vez mais está melhorando esse processo. Isso é muito bem-vindo. E essa prestação de contas, como você chamou, Eduardo, acho que é muito bem-vinda, e é um painel que, como o Eduardo falou, é tradicional, mas porque a gente precisa realmente ouvir isso de vocês. E aí eu acho que eu queria começar, Márcio, fazendo uma pergunta para você, sabendo que o seu mandato está próximo de terminar, e pedir que você comentasse um pouco como você enxergou o seu, assim, como você faz um balanço, não só desse período como presidente interino, mas do seu mandato, do que você viu mudar desde que você entrou no CAD, e também olhando para frente, quer dizer, que desafios o seu sucessor terá, desafios mais ou menos evidentes, a gente sabe que tem também desafios que são não tão aparentes, e aí pensar o que pode, no limite, o que o CAD precisa fazer para ganhar 5 estrelas lá do GCR, para onde você está enxergando que o CAD caminha. Tá bom. Bem, como a Bárbara bem disse, meu mandato está chegando ao fim. Meu mandato termina no dia 15 de janeiro. A sessão de 7 de dezembro é a minha sessão de despedida do CAD. Diante disso, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos que aqui estão pela forma como me receberam. Eu tive uma entrada no CAD um pouco diferente do que eu pensava que iria acontecer e um pouco tumultuada também. Eu gostaria de fazer esse relato aqui. Quando eu fui convidado pelo Ministério da Fazenda, lá em 2013, para ocupar o cargo de conselheiro do CAD, como eu sou economista, eu pensei que eu fosse chegar ao CAD e trabalhar majoritariamente com atos de concentração. Como eu tenho formação, aliás, em organização industrial, quando houve o convite, eu falei, oba, eu vou poder
pôr em prática os conhecimentos teóricos que eu adquiri ao longo da minha vida. E logo na primeira sessão, foi levado a julgamento o caso do cartel do cimento. Eu tinha entrado no CAD há 6 dias, né, e, enfim, processo daquele tamanho, eu não podia arquivar, porque eu correria o risco de ser negligente ou leniente, e nem condenar também, porque eu correria esses 2 riscos. Então, o que me restou foi pedir vista daquele processo. Era era a solução menos ruim, vamos dizer assim, não havia uma solução boa, né? Enfim, e, como todos sabem, né, os demais conselheiros adiantaram o voto. Eles já tinham me falado que iam fazer isso, porque tinham o compromisso de votar naquela sessão, e, portanto, meu voto passou a valer 0, a não valer nada, né? O que, enfim, né, eu falar, isso é um desrespeito, mas eu achei bom porque tirou a pressão de cima de mim. Agora eu posso estudar, levar meu voto em paz, né? Enfim, logo depois, nos dias seguintes àquela sessão, houve críticas a 2 pontos principais do voto do relator, o ex-conselheiro Alessandro Ottaviani. Uma crítica em relação às medidas estruturais, né, e outra crítica em relação à condenação de pessoas naturais. Bem, o que eu fiz? Estudei esses 2 pontos a fundo e levei um voto, né, enfim, tratando de pontos mais amplos do processo, mas principalmente desses 2 pontos, né? E no julgamento, quando eu levei o voto vista, eu acabei ficando vencedor na parte dos remédios estruturais. Alguns conselheiros reverteram os votos que já haviam dado, e também na parte da condenação de pessoas naturais. Tinha havido arquivamento em relação a algumas pessoas naturais, os conselheiros reverteram o voto e votaram pela condenação. Bem, aquilo foi um aprendizado para mim em relação a como funciona o CAD, porque eu percebi ali que todas as decisões do CAD são decisões colegiadas, né? Não existe uma decisão monocrática dentro do CAD. E decisões colegiadas implicam a necessidade de diálogo, de conversar com os outros conselheiros e também de entender como o CAD funciona. Por exemplo, qual é a relação entre tribunal e superintendência geral? Qual é a relação com a procuradoria? Qual é a relação com o departamento de estudos econômicos? Acho que essa é uma curva de aprendizado que todo conselheiro que entra no CAD tem. Demora um tempo até perceber como funciona a instituição. E, em função desse pedido de vista, em função desse caso, a minha curva de aprendizado foi mais íngreme. Eu tive que aprender em um menor espaço de tempo. Então, enfim, acabou sendo bom, no final das contas, ter pedido vista daquele caso, né? E, ligado a isso, a minha atuação no CAD depois ficou concentrada em casos de conduta, né? Eu fui relator de alguns atos de concentração, mas a maior parte dos casos, sob minha responsabilidade, sob minha relatoria, foram casos de conduta e não atos de concentração. Houve alguns atos de concentração bastante importantes, né? Um deles foi o ato de concentração da Inova Videolar. A doutora Leonor foi advogada da Unigel, que era concorrente da Inova Videolar, e foi um caso bastante difícil, né? E foi um aprendizado para mim, principalmente na questão da negociação dos remédios e também na questão que foi tema de um painel ontem, que foi do momento de apresentação e discussão das eficiências, né? Aquele caso, eu acho que, não sei se o doutor Gessner está aqui, ele foi o consultor econômico da Inova Videolar, mas aquele caso ele estava muito marcado, muito influenciado, melhor dizendo, pela Lei 8884 e pelo Guia H antigo, né, onde havia a ideia de que as eficiências teriam que ser apresentadas só após a definição do mercado relevante, né? E, pela análise, eu percebi, olha,
não dá mais para ser assim. Tem um prazo de 240 dias para o CAD avaliar a operação. Então, se a empresa quer discutir remédios de eficiência, ela tem que começar a discutir isso logo no início do processo. Então, foi um aprendizado para mim ter sido relator daquele ato de concentração. Em relação aos casos de conduta, né, eu acho que as experiências mais marcantes para mim foram as relatorias em 2 casos de cartéis em licitação, né, o cartel de tintas e o cartel de aquecedores. O Dr. Pedro Paulo está aqui, foi o advogado da Bosch, salvo o melhor juízo. Bem, ali foi levada uma tese nova ao tribunal, que era a tese da prova econômica e das provas indiretas, onde era feita a seguinte pergunta: olha, o resultado, né, da licitação poderia ter sido alcançado sem a colusão, sem a existência de um cartel? E a resposta para ambos os casos foi não, então nós levamos pela condenação. Eu acho que isso tem uma importância, porque, em função da publicidade dos casos, que os casos de cartel em licitação estão tendo, há uma maior reprovação da sociedade a essa conduta. E como os cartéis são acordos secretos, vamos dizer assim, né, eu acho que, principalmente no caso de cartéis em licitação, né, os meios de prova não devem se restringir às provas diretas. Eu acho que essa foi uma contribuição importante em casos de conduta. Eu destacaria também uma dificuldade que eu tive no CAD, foi o julgamento de casos de conduta unilateral. São casos bastante difíceis e, principalmente, em relação à definição do poder de mercado. Eu acho que nós temos que avançar nessa discussão. O doutor Ricardo Botelho, não sei se está aqui, fez um trabalho bastante interessante nessa área, acho que foi a dissertação de mestrado dele, né? Enfim, e teve uma influência também significativa na minha posição a respeito desse tema, né? E uma tese que eu levei à discussão do tribunal, foi uma tese aceita, que o poder de mercado não se restringe só ao market share, a outros indicadores do poder de mercado, como a capacidade de impor cláusulas contratuais, né? Eu levei essa tese em 2 casos de fixação de preço e revenda e também no caso de cláusulas de raio do shopping em Porto Alegre. Bem, eu acho que em relação aos casos que mais me marcaram no CAD, foram esses, né? Eu também destacaria, eu tive um mandato, vamos dizer assim, um pouco tumultuado no CAD, não, eu diria denso, não tumultuado, né? Porque, enfim, quando eu entrei, eu tive logo que pedir vista de um caso grande, que era o caso do cartel de cimento. Depois veio o período do quórum mínimo, e ali eu pude perceber o quão nocivo é o quórum mínimo ou a falta de indicação de conselheiros para a instituição. A ex-conselheira Ana Frazão e o conselheiro Gilvandro ficamos com vários casos em função disso. Eu cheguei a ter um estoque de quase 50 processos administrativos no meu gabinete. Enfim, isso aí também foi um período difícil, né, no CAD, embora a convivência com o conselheiro Gilvandro, com a conselheira Ana e com o ex-presidente Vinícius tenham facilitado o enfrentamento dos problemas que surgiram durante esse período. E, por último, né, eu tive que assumir interinamente a presidência, com a saída do ex-presidente Vinícius, na transição do governo Dilma para o governo Temer. Enfim, ali eu tive também que aprender a administrar o CAD. E, mais uma vez, a curva de aprendizado teve que ser íngreme, porque eu tive pouquíssimo tempo para fazer isso. E, Bárbara, como você me perguntou, qual é enfim, o que eu falaria para o próximo presidente, ou quais são os desafios que o próximo presidente vai enfrentar? Eu, enfim, posso falar isso a partir dessa experiência
como presidente interino. Eu acho que tem 3 questões principais que estão interligadas, na minha opinião. A primeira delas é a questão orçamentária. Tá? O orçamento do CAD fica abaixo do valor arrecadado com as taxas para análise de atos de concentração. Se a arrecadação fica ali agora com a taxa nova. Mesmo agora, a arrecadação fica ali em volta de 28, 30 milhões, o nosso orçamento para o próximo ano será de 24 milhões. Se nós tivéssemos 4 milhões a mais de orçamento, que é um valor ínfimo para o governo federal, nós poderíamos fazer muito mais coisas, por exemplo, participar de mais fóruns internacionais, fazer mais buscas e apreensões, ou seja, o retorno para a sociedade desses 4 milhões seria muito alto. Então, eu acho que os advogados que aqui estão, a OAB, o IBRAC, como representantes da sociedade civil, podem levar essa demanda ao governo. Eu levei várias vezes ao longo desses 4, 5 meses como presidente interino. A outra questão que o Eduardo mencionou é a questão de recursos humanos, a questão de pessoal. Nós tivemos um veto à criação da carreira própria. Entendemos perfeitamente esse veto, é um momento do país. Isso nos foi explicado pela Casa Civil, mesmo antes de ter ocorrido o veto. Acho que foi um respeito do Dr. Marcelo Guaraniz com o CAD. Ele me chamou à Casa Civil e me informou que o veto iria ocorrer. E, diante do veto, eu procurei o Ministério do Planejamento e expus a situação de recursos humanos do CAD. Falei que a lei previa a ida de 200 gestores, né, para o CAD, e que nós tínhamos uma parte muito baixa desses 200 gestores trabalhando no CAD, que seria necessário o envio ou a cessão de mais gestores ao CAD. O secretário Gleison Rubim, do Ministério do Planejamento, que é responsável por cuidar da carreira de gestores, assumiu o compromisso de enviar mais gestores ao CAD e tem cumprido esse compromisso, e, por isso, como o Eduardo mencionou no início, a nossa situação de recursos humanos está relativamente equilibrada. Por que eu digo relativamente? Porque o próximo presidente terá que continuar esse esforço, né, junto ao governo federal, para trazer mais pessoas ao CAD, não só da carreira de gestores, mas também de outras carreiras do Serviço Público Federal. Bem, e outro desafio importante, que eu acho que o próximo presidente terá, é fortalecer o Departamento de Estudos Econômicos. Por que eu penso assim? Olha, com a nova lei, né, a maior parte dos atos de concentração é analisada pela Superintendência Geral. O tribunal analisa, como o Eduardo bem mostrou, poucos atos de concentração, foram 6 ou 8, né, Eduardo, este ano, como você mostrou aqui na sua estatística. Né? Então, enfim, o grosso da análise dos atos de concentração é feita pela Superintendência, feito pela Superintendência Geral. E a Superintendência Geral precisa do auxílio do Departamento de Estudos Econômicos, precisa da análise econômica. O tribunal julga mais, atualmente, casos de conduta. Tá? Então, quando esses casos vêm ao tribunal, geralmente a parte de análise econômica já foi feita pela Superintendência Geral. E como a Superintendência Geral cresceu, como há o maior número de casos e casos mais complexos, é necessário que haja um aumento do número de pessoas dando esse suporte para a Superintendência Geral no tocante à análise econômica. Então, é uma sugestão que eu deixo para o próximo presidente, se ele estiver aqui nesta sala, é que reforce o Departamento de Estudos Econômicos do CAD. Eram essas as minhas palavras. Obrigado pela pergunta. Obrigado, doutor Márcio. Obrigado. Agora eu queria ouvir um pouco do doutor Eduardo. Na última sessão do tribunal, o CAD colocou em consulta pública alteração à Resolução 3. A gente queria saber quais foram as discussões
quais foram os problemas, as barreiras encontradas na aplicação da Resolução 3 e que efetivamente levaram a essa proposta de alteração submetida à consulta pública. E já aproveito também, gostaria de ouvir de você, e fazendo um disclaimer que isso não necessariamente queria tratar no detalhe sobre a nova resolução de contratos associativos, até porque o tempo não permite, e o Comitê de Concorrência vai fazer um evento que está sendo marcado aí pela Márcio, pela Leonor, com você, só para tratar sobre a resolução nova de contratos associativos. Mas eu queria ouvir, de maneira geral, o que se buscou com essa nova resolução de contratos associativos e o que essa nova resolução de contratos associativos mira. Okay. Bom, com relação à Resolução 3, só para situar todo mundo, o que a gente fez, a Resolução 3 é que lista os ramos de atividade para fins de aplicação cálculo da base de cálculo para aplicação de multas pelo CAD. E o que a gente fez é propor a inserção de um artigo que basicamente diz que, na análise de casos concretos, quando um determinado ramo se mostrar desproporcional, que o CAD pode, então, né, fazer uma adaptação. A necessidade disso, eu acho que quase todo mundo que está aqui nessa sala já deve ter passado por isso em negociações de TCC ou em casos concretos. A lista de ramos de atividade que está lá na Resolução 3, ela é fictícia, né, num determinado sentido, no sentido de que ela não consegue se adequar à realidade dos mercados que estão sendo analisados. Às vezes, sim, mas grande parte das vezes, não. E isso não permite que a gente faça uma real análise do quanto que o mercado está sendo afetado e uma análise de dissuasão. Então, se eu pego um ramo que lá na lista é grande demais comparado com o mercado que efetivamente foi afetado, eu vou estar aplicando uma multa muito grande. Se, pelo contrário, for um ramo que for pequeno em comparação ao mercado afetado, eu vou estar aplicando uma multa pequena. E, várias vezes, essa diferença é muito substancial. Então, acho que isso aí, a meu ver, é bom para a autoridade, é bom para o administrado também, da gente conseguir, nos casos em que seja necessário, fazer essa adaptação de forma mais proporcional. Com relação a contratos associativos, que foi altamente debatido junto com o IBRAC, OAB, e advogados, etc., houve este pedido que o CAD concordou, num sentido, de um ponto de vista prático, de que a resolução anterior estava causando certas dificuldades, desde interpretação até de um ponto de vista de consequências da resolução, no sentido de contratos que seriam notificados ao CAD, que não é o tipo de contrato que a gente queria ver, e de um ponto de vista jurídico também, de fato, o modelo anterior não se adequar tão bem ao que talvez o artigo 90 lá da Lei 2.529 diz do que seria um ato de concentração. Então, a mudança central, a meu ver, foi abandonar um pouco um modelo anterior, que era muito centrado em consequências concorrenciais e pouco centrado em um conceito jurídico, e trazer um conceito mais próximo da lei, ou seja, contratos associativos que, de fato, representem uma empresa. Tá? Aqui, empresa fala no sentido diferente de empresário. Uma empresa no sentido de duas empresas que se juntam para, de forma colaborativa, prestar uma atividade econômica, o que é diferente de um contrato de contraprestação, né, em que uma empresa fornece um produto ou distribui e assim por diante. Entendemos que não era bem isso que a lei queria dizer com atos de concentração. Ao mesmo tempo, isso também parece racionalizar mais, é o que esperamos, a notificação de atos de contratos associativos ao CAD. Evidentemente, é um pouco um tema que a gente tem que ver o que acontece, né? Então, tem que se tomar uma série de decisões. Coloca o filtro de 20%, não coloca? E as consequências disso a gente só consegue ver depois na prática ao longo do tempo. Vamos ver o que acontece. Se precisar de ser revisto, a gente faz. Tá bom. Obrigado, doutor Eduardo. Em razão do tempo, nós vamos inverter aqui em benefício do espaço que nós pretendemos abrir para todos da plateia formularem questões aos doutores Márcio e Eduardo. Então, nós tínhamos uma lista ainda bastante completa de questões, mas vamos deixar aqui, sem prejuízo de tentarmos formulá-las aqui ou posteriormente. Eu declaro aberto o espaço para quem tiver alguma questão. Por favor, levante a mão e a gente vai seguir nessa sequência. Inclusive, teve perguntas que foram mandadas pelas pessoas pois que estão aqui, que estão na nossa lista, mas acho que a própria pessoa poderia aproveitar para fazê-la, se quiser, só para a gente não restringir o espaço do Exatamente, o espaço está aberto. Se não
não tiver pergunta, a gente tem um monte, tá? Só para avisar. Por favor. Acho que a gente vai fazer as nossas. Bom. Bom dia. Eu sou estudante de Direito, me chamo Alain, e eu queria fazer uma pergunta para o doutor Eduardo, que é em relação ao memorando de entendimento que foi feito esse ano, número 1, 2016. Como ele funciona praticamente? Como é feita essa comunicação entre os órgãos públicos e por que exatamente só se o CAD não tem interesse de amplificar para outras procuradorias, não só a de São Paulo, se tem interesse em fazer outros memorandos com procuradorias diversas no Brasil todo? Bom, como funciona na prática, primeiro tem que ser um interesse da empresa, né? Só contextualizando. Por exemplo, nós temos um acordo de leniência em que, automaticamente, pela própria lei, os indivíduos têm imunidade criminal. Quando a gente faz um acordo de TCC, os indivíduos não têm automaticamente essa imunidade, o que os leva, por vezes, a querer colaborar com o Ministério Público para conseguir, por meio de um acordo de colaboração, por exemplo, ter essa imunidade criminal também. O memorando de entendimentos estabelece um campo em que CAD e Ministério Público, a pedido das partes, podem se colocar à disposição para fazer essa interação e para fazer esse possível acordo com as partes. Então, é algo, a princípio, informal, tá? As partes nos procuram, a gente entra em contato com o Ministério Público, procuradores que a gente tem familiaridade, etc., coloca a parte em contato com eles para ver se há interesse da parte do Ministério Público e também da parte da empresa e das pessoas físicas de fazer esse acordo, e isso é tratado com o Ministério Público. Também pode acontecer o contrário, tá? Pode ser que a pessoa procure o Ministério Público primeiro e o Ministério Público pode procurar o CAD. A gente fez isso com o Ministério Público Federal de São Paulo porque, majoritariamente, é o Ministério Público que tem sido competente para os casos de leniência que a gente assina. Então, grande parte dos casos é com o Ministério Público Federal de São Paulo, e é um acordo que, de forma natural, nasceu lá. Mas o CAD está amplamente aberto para fazer esse acordo com outros Ministérios Públicos também. Recentemente, a gente teve um contato do Ministério Público Estadual em São Paulo, então pode ser que avance algo nesse sentido. E a gente tem crescentemente tido relações com ministérios públicos, tanto federal quanto estadual, em outras partes do país, e nada impede que a gente faça algo semelhante com outros também. E posso completar só nessa pergunta ainda? E vocês têm sentido que já tem gerado resultados? Quer dizer, já tem, além do texto? Mas boa intervenção, Vap. Tem sim, tem, porque a gente já tem alguns casos concretos em que essa interação, de fato, gerou o TCC no CAD e o Ministério Público Federal de São Paulo assinando acordo de colaboração com as partes, ou para uma redução de sanção, ou mesmo sequer oferecendo denúncia. Tá? Então, tem tido uma... O Ministério Público foi bem sensível à importância dessa interação. Isso não tem atrasado o processo, tirado eficiência, nada disso? Não tem, tem sido bem eficiente até. Tá bom. Alguma pergunta adicional? Por favor, doutora Leonor. Quando das negociações, obrigada, das negociações de leniência, para o Eduardo Frade, a gente tem se deparado com um formulário que seria uma das questões que se tem perguntado seria o envolvimento das empresas em outro conhecimento, em outras condutas, né, em outros mercados. E a gente sabe que isso tem causado muita polêmica, acho que não só entre os advogados, mas nas empresas. Então, eu queria te ouvir um pouquinho a racionalidade disso. Tá bom. Isso é a chamada tal da Omnibus Clause, né? A intenção nossa de começar a discutir esse assunto, só para situar as pessoas, o que é isso? Quando a gente assina um acordo de leniência, em alguns deles a gente começou um processo de tentar introduzir uma cláusula em que a gente diz para a empresa assim, você está me trazendo isso, mas você também tem que pesquisar, mapear dentro da sua empresa se há outros cartéis acontecendo, e você tem a obrigatoriedade de me contar isso também. Então, para além daquele mercado que está acontecendo, que ele está trazendo a conduta, a empresa teria que
fazer um mapeamento interno e ver se não está acontecendo em outros mercados dentro da empresa. A razão para isso são duas. Um, do ponto de vista, talvez, de interesse da própria empresa, que a gente tem visto com frequência no CAD. A gente faz um acordo de leniência e, pouco tempo depois, aquela empresa está no polo passivo de um outro processo, de uma outra leniência que veio, tá? Num mercado correlato. Então, uma tentativa de um incentivo da nossa parte de falar, mapeie melhor o que está acontecendo aí na sua empresa e tente trazer isso para nós de uma vez. Outra coisa que motivou isso, especialmente no contexto de Lava Jato, é a gente começar a perceber que, em vários mercados no Brasil, cartel não tem sido uma falha pontual da empresa que aconteceu ao longo do tempo, mas uma prática usual de negócio. Então, na Lava Jato, a gente está vendo coisas acontecendo em tudo que é tipo de mercado e tem tido um clamor, seja da sociedade, do Ministério Público também, dos nossos parceiros, nos perguntando, vem cá, quando as empresas vão e relatam um cartel para vocês, elas ficam escolhendo o que relata, num espírito de boa-fé, elas não têm que mapear tudo e trazer para vocês? E é uma pergunta relevante. A intenção por trás disso é um pouco essa. Dito isso, a gente entende bem os tipos de dificuldades que isso traz para a empresa. A intenção com essa cláusula era muito mais do que ser uma obrigação, que se não for cumprida e você não achar um cartel depois você vai ser punido, muito mais um incentivo de boa-fé da empresa de mapear aquilo. Tá? Mas a gente entende as dificuldades que isso traz, porque a gente sabe que nem sempre, mesmo com boa-fé, nem sempre é possível encontrar aquelas práticas que estão acontecendo lá. A gente está pensando, diante desse tipo de questionamento, em tentar transformar isso mais num requerimento oral do que propriamente manter isso nos contratos. Tá? A gente está revisando um pouco isso, é parecido com o que os Estados Unidos faz. O que a gente gostaria, de alguma maneira, e há espaço grande para discutir isso com as empresas, os advogados, de como fazer, que tivesse um cuidado maior, né, até um incentivo de compliance, de que vir conversar com o CAD para relatar uma prática e receber benefícios implique, de fato, não uma mera decisão estratégica, mas um compromisso da empresa de se desvencilhar dessas práticas ilícitas. Vamos ver o melhor meio de fazer isso. Doutor Frade, eu queria aproveitar o tema, ampliar, talvez, leniência e TCC, e levantar um ponto para reflexão mais do que uma questão, que, diante da notória política exitosa de acordos, o CAD tem se deparado diuturnamente com uma série de TCCs, não só leniências e TCCs. E, por diversas razões, não só, obviamente, atreladas à responsabilidade do próprio CAD/SG, mas também das partes, muitas dessas negociações têm se demorado no tempo. A gente sabe que o cobertor é curto, os recursos humanos e financeiros são escassos, mas o meu ponto já não estamos num momento, diante do amadurecimento da política de acordos, de tentarmos repensar alguns aspectos, talvez no que diz respeito aos TCCs, de racionalizar, eventualmente, a elaboração dos históricos de conduta. Tem acordos aí com 8 não digo, mas certamente 4 ou 5 compromissários, em que, às vezes, a gente tem que se depara com históricos muito extensos, basicamente reconhecendo e reafirmando o que já foi dito ou pelo leniente ou pelo compromissário anterior. Obviamente, isso fazia sentido e foi muito bom até para o êxito da política, e não se discute, então, por que foi feito isso, porque os resultados são bons. Mas, pensando para frente, não seria algo a ensejar alguns ajustes? E também provoco com relação à leniência. Quer dizer, eu sei que seria uma discussão que deveria se distinguir, mas está no mesmo guarda-chuva, que é o seguinte: precisamos ter leniências, porque elas são muito detalhadas, são robustas, em geral, no que diz respeito ao acervo de fatos. Elas precisam necessariamente ter essa extensão factual, porque, em determinado momento, fazia sentido você ter uma leniência que, praticamente, a despeito de todo o processo investigatório, todo o contraditório, etc., mas praticamente poderiam estar aptas a gerar uma condenação. Será que não estamos no momento de ter leniências que, sim, bem feitas, com robustez de fatos, mas que seriam mais aptas a instaurar um processo, a levar à instauração do processo, do que gerar, lá na frente, uma possível condenação? Isso não racionalizaria um pouco
essa política, que é exitosa, mas está se deparando, como você bem falou, até pelo seu próprio êxito, uma série de fatores extras que não poderiam ser antecipados à época que elas começaram a ser introduzidas. Tá. Sim, essa é uma discussão que acho que foi levantada por nós mesmos recentemente na ESG. Acho que eu cheguei até a comentar Sim. com você sobre isso. Eu, na semana retrasada, chamei os coordenadores de cartel para a gente fazer uma espécie de brainstorming de como agilizar nossas negociações, né? Tanto em benefício nosso quanto em benefício das partes. Eu vou dividir essa discussão entre leniência e TCC, porque eu adianto que eu sou menos sensível a esse tipo de alteração nos acordos de leniência. Lembrando que a gente está assinando aí 8, 10 acordos de leniência por ano, né, ao passo que estamos fazendo 58 TCCs. Então, de fato, acho que até essa discussão dentro de TCC é mais relevante. E na leniência, muito embora eu não exclua de modo nenhum espaço para tornar as coisas mais simples e mais ágeis, isso seria ótimo, é ainda bastante necessário a gente ter esse relato detalhado. É um caso que a gente está pegando do zero, então a gente ainda não tem conhecimento daquilo, e é importante que a gente saiba detalhes sobre tudo aquilo. A gente também nunca sabe lá na frente quando que um determinado detalhe vai ser útil ou não vai ser. E é isso também que tem diferenciado muito a análise que o CAD faz de um cartel de, por exemplo, a análise que o Ministério Público faz de um cartel, né? A nossa análise é muitíssimo mais detalhada. Então, para a leniência, eu sou um pouco menos sensível a isso. Para TCCs, eu sou muito sensível a isso. Eu acho que nós não vamos andar para trás na política de TCC, no sentido de que é uma política exitosa, traz contribuição, que significa dissuasão, mas, muito mais do que isso, traz colaboração imensa do ponto de vista de provas e melhoria do processo. Quanto a isso, nós não vamos andar atrás. Agora, nós mesmos passamos a nos perguntar, será que não existe um meio de ser menos custoso todo esse processo de negociação, tanto para nós quanto para as partes? O TCC, eu mostrei aqui, 47% dos pareceres da SG são em TCCs. A TCC tomou conta de parte grande dos recursos que a gente usa. Então, será que não dá para otimizar? Foi nesse sentido que eu chamei os coordenadores para a gente começar a pensar em ideias que pudessem melhorar isso. A princípio, o que a gente identifica onde os principais gargalos são no histórico da conduta, né? É onde se devota mais recursos, é a parte mais trabalhosa. E, realmente, às vezes, a gente tem que parar, pensar um pouco fora da caixinha e falar, gente, eu já tenho um relato grande na leniência, por exemplo, eu já tenho um processo administrativo instaurado. Eu preciso que 5 empresas repitam exatamente a mesma coisa 5 vezes em 200 páginas cada uma? Talvez não, né? Será que não seria até mais racional e melhor para o próprio processo que a gente tentasse focar nas coisas novas que estão sendo trazidas ou nas divergências que estão sendo levantadas? Então, isso é um pouco das questões que a gente tem feito. É uma discussão muito inicial, tá? Não começamos essa discussão nem no tribunal ainda. Já adianto aqui que é uma discussão que necessariamente vai ser feita com a participação dos advogados, de BRAC, OAB, etc. Não há outra forma de fazer isso, senão desse jeito. Mas já colocamos isso como um projeto real, começando esse ano e para ser aprofundado ao longo do ano que vem, de racionalizar o tratamento de TCCs dentro da superintendência. Eu acho que seria ótimo para todo mundo. Obrigado, doutor Frade. Estamos encaminhando já para o final. O próprio doutor Frade tem horário. Eu vou convidar à mesa o doutor Márcio Bueno, nosso diretor de concorrência, que fará o fechamento do evento. Doutor Márcio, fique ao púlpito, por favor.